Olá pessoal, vamos aí com mais um vídeo. Então, hoje vamos falar um pouco sobre Os Exilados, Exiles, né? Uma peça teatral do James Joyce. É a única peça, né, teatral do James Joyce com forte influência no dramaturgo norueguês Henrik Ibsen. Essa peça Exiles, né, traduzido como Exilados ou possivelmente também como Exílios, foi escrita entre 1914 e 1915, um pouco antes aí do Joyce terminar o Retrato do Artista quando jovem. A peça ela foi publicada pela Grant Richards em Londres e pela Viking Press em Nova York em 1918. E sua estreia mundial, né, nos palcos foi em Munique, na Alemanha, no dia 9 de agosto de 1919. Então, primeiramente, ela foi encenada em Munique, em 1919, e depois veio a ser encenada em outros países da Europa, bem como Nova York também. E em Dublin, essa peça ela só foi encenada pela primeira vez 7 anos depois da morte do James Joyce. Então, por volta aí de final da década de 40, né, que foi encenada em Dublin. E, como eu já mostrei, essa edição aqui, pela editora Iluminuras, é de 2003. Tem a tradução do Alípio Correia de Franca Neto, né, que traduziu também a música de câmara. E, bom, que eu sei é a única edição disponível, pelo menos em texto integral, dessa peça do Joyce aqui no Brasil. Tá? A relação que o Joyce tem que tinha, né, com o teatro, né, era uma relação bem estreita. Ele era apaixonado, né, pelo teatro. Ele conhecia muito bem a estrutura, né, da dramaturgia em várias línguas, né? Tinha conhecimento prático do palco. Tanto ele como a própria Nora, né, sua esposa, participaram de peças como atores, inclusive, né? Participaram de peças assim, tanto nos palcos como fora deles, tá? E em várias produções, tanto na Irlanda e também na Suíça. Na Irlanda, o Joyce tinha grandes objeções com os novos rumos que o teatro estava tomando, né? Esses novos caminhos, né? Então, estava acontecendo lá o chamado renascimento literário irlandês, que era uma onda criativa pautada pelo clima político da época, né, e com um fervor nacionalista. E esse chamado renascimento literário irlandês acabou tendo ainda mais força depois do intento fracassado do Charles Parnell, né? Que o Parnell, como já disse em outros vídeos, foi um líder, né, de um movimento para a independência da Irlanda, e ele tentou liderar um processo de independência parlamentar dentro do parlamento britânico para começar todo esse processo de independência da Irlanda, né, do jugo britânico. E acabou sendo barrado por conta da Igreja Católica, que fez uma campanha contra o Parnell depois que descobriram que ele estava tendo um caso com uma mulher casada, né? Então isso trouxe toda uma reviravolta na vida aí do Parnell, e ele perdeu todo o apoio político que tinha, e a tão esperada independência irlandesa teve que ser adiada. Tá, mas bom, adiante. Bom, então essa questão política ela é importante porque ela vai estar aí balizando, né, todo o contexto da época em que o Joyce escreveu
boa parte das suas obras, né, onde na época em que ele coloca as suas obras, né, ali no começo do século XX. Bom, então a partir dessa independência, né, assim, como a independência política com o Parnell veio a fracassar, buscou-se então uma independência através de uma ação cultural dentro da Irlanda, né? E essa ação cultural, ela vinha então valorizando a língua gaélica, né, como identidade irlandesa herdada dos seus ancestrais, dos celtas, em oposição à língua inglesa, né, dos seus colonizadores. Então tinha todo esse apelo nacionalista, né, e o Joyce ele não concordava com isso, ele foi contra, né, esse movimento. Ele tinha os seus pontos contra isso tudo. Bom, nessa peça Exilados, nós temos dois casais, Richard e Berta. Temos Robert Hand, que é o melhor amigo do Richard, né, desde o passado, e Beatrice Justice, que é prima do Robert e é professora de piano que dá aulas ao filho do casal, Richard e Berta. Então esses são os 4 personagens centrais da peça. Aí depois nós temos o Archie, que ele tem 8 anos de idade, ele é o filho do casal, né, do Richard e da Berta, e tem também a criada Bridget, né? Todo o drama ele se passa em 2 bairros periféricos de Dublin no verão de 1912. E trata-se de uma espécie de jogo, assim, como o Joyce chamou, 3 atos de gato e rato, né, entre esses 2 casais. Esses 3 atos de gato e rato foi o que o próprio Joyce definiu na época, né? Então nós temos 3 atos, o primeiro deles já mostra aí haver uma atração intelectual entre Richard e Beatrice. A esposa Berta suspeita do amor que Richard tem por Beatrice, mas ela parece tolerar essa atração entre os dois, né? O Richard ele é o escritor, a Beatrice seria sua musa, né? Enquanto ele avança com a sua paixão, tentando seduzi-la, ela vai se esquivando e o amor ele acaba ficando suspenso, né? Essa relação ela não se concretiza além das palavras. Por outro lado, Berta ela permite ser tocada por Robert, tá? Com abraços, com beijos. Então essa Berta ela permite uma certa intimidade com esse Robert, que é amigo do Richard. Então ela acaba da mesma forma que tolerando essa atração do esposo dela, do Richard, com a Beatrice, ao mesmo tempo ela permite que esse Robert se aproxime dela, né? E no final desse primeiro ato, o Robert ele marca um encontro com a Berta em seu chalé, por volta aí das 8, 9 horas da noite, né? E então esse primeiro ato ele acaba terminando com o casal Richard e Berta conversando. Richard ele está ciente da paixão do seu amigo por sua mulher e quer saber em detalhes o que a esposa conversou com Robert. A conversa é honesta e fria. Ela responde naturalmente, enquanto ele está ouvindo de maneira fria a esposa relatar sobre a conversa. O segundo ato, o Robert, ele está então esperando Berta em seu chalé, mas, para sua surpresa, quem aparece é o Richard, revelando saber da paixão do amigo pela esposa, mas sem nenhum ódio, sem raiva,
e tentando não deixar se afetar pelos ciúmes. Seria aí a sua libertação, né? Desses ciúmes, desse padrão de relacionamento, né? E ele estaria a compartilhar dessa liberdade com a própria esposa. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele se liberta, deixando livre a sua esposa, né, para ela se envolver com um amigo, ele também se sente livre desse padrão de relacionamento, né? Ele se sente livre desse padrão moral de relacionamento monogâmico. Tá? Até porque o seu modo de amar é sem amarras, ou seja, amar não significa ter a posse da pessoa, não significa ter a pessoa como uma posse, mas ter como principal o bem da pessoa amada, e isso inclui deixá-la livre. Por outro lado, o Richard, ao dar liberdade, ele também se acha no direito, então, de ter liberdade para buscar outras mulheres. Só que aí levanta as seguintes questões. Primeiro, trata-se de fato de um amor genuíno ao permitir liberdade ao outro, mas tendo como intenção a própria liberdade para buscar mulheres, outras mulheres fora da relação? Então, será que isso é genuíno? Esse chamado amor que ele tem pela esposa é genuíno, uma vez que existe a intenção dele mesmo se sentir livre em buscar outras mulheres, sem ficar com um peso de culpa, né, na consciência. Então essa seria uma questão aí a ser refletida. E sendo assim, não seria esse o pior dos egoísmos do Richard? Ou seja, essa pretensa liberdade, essa pretensa permissão que ele dá à esposa de amar outro homem, mas com o intuito também dele se sentir livre para buscar outras mulheres, no fundo não seria o pior dos egoísmos dele? Quer dizer, não é de fato que ele sinta amor pela mulher ou esse desejo de deixá-la livre simplesmente por amá-la, mas porque ele tem a intenção de buscar outras mulheres também. Então isso pode ser um egoísmo sublimado, disfarçado nessa intenção, tá? E não seria isso uma tentativa de isentar de uma pessoa através do desapego, se entendemos a posse como responsabilidade sobre outra pessoa. Então, assim, no fundo, não seria isentar da responsabilidade sobre essa pessoa, sobre os seus sentimentos, suas alegrias e tristezas? Ou seja, então se eu não sou responsável pela pessoa, se eu não tenho ela como posse, eu não sou responsável por ela. Então se eu não sou responsável por ela, também eu não sou responsável pelos sentimentos dela, pelas suas alegrias e pelas suas tristezas. Se eu tenho uma pessoa como posse, eu sou responsável por aquela pessoa. Lembra até a passagem, né, do Pequeno Príncipe? Você é responsável por aquilo que cativas, né? Então entra também essa questão, né? Se eu tenho a pessoa como posse, mas posse no sentido de responsabilidade, se eu sou responsável por ela, eu também sou responsável pelos sentimentos dela, pelas alegrias, tristezas e tudo mais. Agora, se eu não tenho ela como posse, não tenho ela como responsabilidade, também eu me isento de qualquer culpa relacionada às alegrias e aos sofrimentos e às tristezas dessa pessoa, né? Também pode ser uma outra maneira de se olhar isso aí. Então essa configuração desse tipo de casamento, relacionamento, né, que é aberto, astrologicamente ele pode ser representado por Vênus em Aquário. Vênus representando a forma de amar e Aquário como essa forma se dá. Tá? Então
é quando a amizade ela pesa muito na balança, os sentimentos são mais racionalizados e há uma ausência de paixões arrebatadoras, né? Por outro lado, pessoas que têm Vênus em Aquário em seus mapas astrológicos, né, ao mesmo tempo em que elas exigem liberdade, ser livres, elas não gostam de ter a liberdade, a própria liberdade ameaçada pelo outro. Elas também podem ser bastante controladoras com o companheiro ou a companheira. Se a gente observar, então, no último ato, quando Richard e a Berta conversam, o Richard quer saber de tudo, o que ela conversou com o Robert, o que o Robert disse, o que ela respondeu e assim por diante. Então, é um tipo de controle que quer se ter sobre o outro, né? Então, isso também é encontrado dentro desse padrão de Vênus em Aquário. O ciúmes, ele acaba prevalecendo mais no âmbito mental, teórico e às vezes até abstrato do que aquele ciúmes passional, né? Que é muito comum em pessoas de Escorpião, por exemplo, tá? Então, o James Joyce ele tinha a sua Vênus em Aquário, né? Então, pegar um mapa astrológico do James Joyce, ele é aquariano, tem ascendente em Capricórnio e ele tem a Vênus em Aquário. Mas um vídeo à parte, eu farei uma leitura sobre Joyce dentro dessa perspectiva astrológica, né, fazendo esse paralelo com a sua biografia e com a sua obra. Vamos seguir. No final, então, do segundo ato, Berta ela aparece no chalé para o encontro com Robert e Richard aproveita e vai embora para deixar os dois sozinhos. Apesar da atração de Berta por Robert, ela também sente ciúmes de Richard ao imaginar que ele pode ir se encontrar com a Beatriz. O final do ato não diz se Robert e Berta ficaram juntos, né? Joyce, propositadamente, não deixa isso claro, né? Lembra até aquela coisa do Machado de Assis, né? Do Dom Casmurro, da Capitu com o Bentinho, né? Traiu ou não traiu. Aqui também tem esse caso, porque na última cena a Berta ela se despede, mas não diz, não deixa claro que ela foi embora, né? O Robert pede para ela ficar e começa a chover, pronto. Então, dá para se interpretar das duas maneiras. Ela ficou no chalé e eles acabaram tendo um relacionamento, ou ela foi embora e nada aconteceu. É claro que isso é um flagrante da própria vida do Joyce, uma vez que ele amargurou a dúvida sobre a suposta traição da esposa, né, da nora. E a peça Exilados é também uma maneira de exorcizar o fantasma da traição. Vincent Cosgrave, que foi considerado um amigo muito próximo do Joyce e era considerado pelo próprio Joyce como um amigo fiel, um amigo leal, foi ele, o Cosgrave, que caminhou com Joyce pela Leicester Street no dia em que Joyce conheceu a nora, né, no dia em que ele a viu pela primeira vez. E foi o Cosgrave que disse a Joyce que em 1904, né, ainda nesse ano, quando Nora dizia a Joyce que iria trabalhar à noite e por isso ela não poderia encontrá-lo, né, na realidade, segundo Cosgrave, ela ia se encontrar com ele, né, às escondidas, com o Cosgrave, então ele teria um caso com ela. Então ele disse isso ao Joyce, né? Ele falou para o Joyce que ela, na verdade, ia se encontrar com ele. Contudo, o Joyce, né, depois ele teve aí confirmações que sim, que Cosgrave estava tentando investir em Nora, tentando conquistá-la. Porém, ela o recusou em suas tentativas, né? Então, foi muita má fé desse amigo, né, amigo da onça, e tentar separar Nora do Joyce, inventando isso aí, tá? Então esse drama ele se repetiu, né? Primeiro aí com o Cosgrave, o Vincent Cosgrave, e depois
lá em Trieste, um outro amigo do Joyce, um jornalista veneziano chamado Roberto Precioso, ele também começou a flertar com a Nora, né? E aí o episódio terminou em ofensas públicas, né? E o fim da amizade do Joyce com esse Roberto, né? Então, baseado nesses dois episódios da vida do Joyce, nós temos então a história da peça Exiles, né? Dos exilados. Tanto que o personagem aí, o Robert, né, que é amigo do Richard, ele pode ser visto aí como esse Roberto Precioso ou como o próprio Cosgrave. O terceiro ato, o terceiro e último ato, então, a Beatrice, ela reaparece, né? Ela é uma alusão à musa de Dante Alighieri, né? Isso fica muito claro, Beatrice. O Joyce usa esse nome, né, o nome de personagens de Beatrice em outras ocasiões, como no Retrato do Artista Quando Jovem, né, também tem lá a Beatrice, que é uma outra personagem. Então, no terceiro ato, essa corrida, né, entre gato e rato, essa corrida ela vai perdendo fôlego, né? E os personagens vão se distanciando um do outro, né, como uma espécie de entropia. A Beatrice, ela é diluída pela própria fraqueza, né, de levar adiante um relacionamento com o Richard, e ela se exila nessa fraqueza, nessa sua impotência. O Robert, ele perde a Berta para o Richard, né? A Berta escolhe ficar com o Richard, e o Robert, além de perder a Berta, também acaba perdendo o próprio Richard, né? Em certo sentido. E a única alternativa dele é se mudar, buscar o seu próprio exílio em outro lugar, né? E o exílio do Richard é a dúvida se a Berta e o Robert tiveram um caso ou não, né? Então paira essa dúvida e ele se exila nessa dúvida. E a dúvida da Berta é a sua lealdade, tá? Então por isso que também podemos traduzir não apenas como exilados, mas como exílios, né? Cada um com o seu exílio pessoal, o seu exílio interno, né? Cada um vivenciando o seu tipo de exílio. Bom, pessoal, então é isso. Finalizando aqui o vídeo, só então para a gente dar uma amostra dos Exilados de James Joyce. Quem tiver oportunidade, é uma peça muito bacana de se ler, né? Um trabalho muito com uma profundidade psicológica, muito bem feito pelo Joyce. Há até uma certa dificuldade de colocar isso em peça, né? De transformar isso em peça no palco, por conta dessa profundidade também psicológica, né? Existe isso também. Mas é isso aí, pessoal. Então, vamos aí para o próximo vídeo. Aí nós vamos para Ulisses, né? Provavelmente um ou dois vídeos aí, uns 2 vídeos falando sobre Ulisses, e quase na nossa reta final, né, até o Bloomsday. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o like, o comentário, né, para dar relevância no canal. Deixem aí o comentário de vocês. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.